Eu acho um bom jogador, mas acho que não é uma posição prioritária. O André lembrou aí a contratação do Luiz Araújo, que foi caro. Ele jogou poucas vezes, né, porque chegou durante a última temporada. O Luiz Araújo tem uma capacidade de jogar sem bola, digamos assim, que é importante nesse desenho de 4-3-3 que ele deseja colocar em prática pelo jeito. É um jogador que volta a marca, ajuda muito o lateral. Inclusive, é uma característica até que o torcedor já gostou de ver do Luiz Araújo, né? Quando ele volta para desarmar, participar do jogo, recupera a bola, corre barbaridade. Ou seja, tem esses jogadores ali no elenco. Então, existem outras carências. Se você puder trazer o zagueiro, o lateral, já trouxe o De La Cruz e mais o ponta-direita, mais um, ok. É melhor ter mais gente do que não ter ninguém. Mas não é uma prioridade. Acho uma negociação muito difícil. Porque ele custou caro, ele foi muito bem na última temporada, nessa não está tão bem, mas justamente nesse final de semana ele jogou 90 minutos e foi titular, né? Ele jogou 90 minutos pela primeira vez em muito tempo, acho que foi a primeira temporada que ele começou e terminou o jogo. Então, assim, é um jogador que o Betis sabe muito bem que ele não é um jogador assim que você dá como perdido. Ele pode estar numa fase muito boa, mas ele pode ser recuperado. E acho muito difícil que venda por uma quantia abaixo de 10 milhões de euros ou mais, mais provavelmente, né? E muito menos emprestar, como foi o caso do Gabigol e do Pedro, que foram emprestados, mas não jogavam. O Gabigol já tinha sido emprestado pela Inter ao Benfica. O Pedro não jogava Vlahovic. E na época o Vlahovic tinha poucos gols, números tímidos. Depois ele estourou o Sérvio e foi vendido por 70 milhões de euros para a Juventus. Então, esses jogadores foram cedidos por times europeus em momentos nos quais eles não eram utilizados. Estavam ali encostados, na reserva. No caso do Gabigol, nem isso. Era emprestado pelos italianos da Inter. Então, acho, não é o caso do Luiz Henrique. Acho muito difícil essa proposta colar. Se conseguirem, olha, tá à vontade de parabéns. Que tem que ter uma conversa boa aí, o Marcos Braz e o Spindle, para convencer os espanhóis lá na Andaluzia de liberar esse jogador revelado pelo Fluminense por empréstimo com valor fixado. Acho bem complicado. Mas eles estão lá tentando. Acho mais importante a contratação de um lateral esquerdo. Se for o Vinha, ok. O Flamengo fica com 2 jogadores de nível de seleção, um brasileiro e um uruguaio. O risco existe também de perder os 2 convocados ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, não sei como é que eles vão lidar com isso até a Copa América, se vão subir o jogador da base, se vão pensar num terceiro lateral, se o Tite tem um plano B para jogar com um zagueiro improvisado por ali, um volante, sei lá. Tem essa possibilidade, mas a Copa América dura um mês, né? Pensando no ano inteiro, na maior parte do tempo, o Flamengo ficaria com os 2 jogadores à disposição. O Vinha acho mais provável que o Flamengo consiga fechar o negócio nessa investida europeia, pelo fato de ser um jogador que a Roma não utiliza. A Roma teve problemas lá com a FIFA, punição, não poder contratar, fair play financeiro e tal, e tem que vender para entrar dinheiro e poder gastar. E o Mourinho tem reclamado bastante, né? Está falando para variar, né? Reclama, o Mourinho reclama. E claro que ele quer jogador. E para você contratar tem que ter a grana. E com essa questão de fair play financeiro, você tem que vender o jogador para entrar dinheiro e poder justificar novos investimentos. E aí o Vinha pode ser uma solução para a Roma, né? Porque é o jogador também que não está sendo utilizado. Entre vender, ficar com a grana e utilizar esse dinheiro para se reforçar e mantê-lo no Sassuolo, para os italianos pode ser muito mais interessante vender. A questão é chegar num valor intermediário entre os 6 milhões que o Flamengo ofereceu e os 10, né, que eles pediram lá pelo atleta. Esse acho que vai sair. 7, 8 milhões ou 7 milhões, aí faz aqueles bônus por resultado, por meta, e aí paga mais lá na frente. Até porque dilui, né? Você faz aí um parcelamento e se o cara atingir determinadas metas, você vai pagar esse bônus mais adiante e consegue aí colocar isso dentro de um fluxo que seria razoável. Mas acho muito difícil contratar o Luiz Henrique. E, repito, acho que a ida dos dirigentes à Europa para negociar jogador não é o problema. O torcedor tem que pensar, não pode pensar, uma viagem para a Europa é cara, pode ser cara para você, para mim, para o Flamengo que fatura 1 bilhão, não é isso que vai mudar. Repito, tem que cobrar resultado. Se estão no mercado para contratar, então façam boas contratações. O preço do hotel, da passagem aérea, da churrascaria, ou sei lá, da paella, sei lá o que eles vão comer lá, ou do vinho, isso é de menos. Não, isso é de menos, é um pensamento muito pequeno isso. Não, vai gastar quantos? Dane-se. Pode comer no melhor restaurante lá de Sevilha se trouxer o jogador. Se conseguir o Luiz Henrique emprestado, pagando, sei lá, 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros por empréstimo, fixando que seja 10 milhões, 12 milhões de valor,
para lá na frente contratar, aí o negócio é sensacional, que o jogador vem. Se ele jogar pra cacete e virar titular e virar destaque do time, tem 23 anos, pô. Como foi com o Gabigol, Pedro, né? Aí você faz o que lá na frente? Você paga lá, olha, agora eu vou pagar os 14 milhões, os 12 milhões, 10 milhões. Já paguei 2, faltam 10, digamos que seja 12. Vão pagar, parcelamento, assim. O Pedro, na época em que o Flamengo pagou os 14 milhões, né, o que faltava para os 14 milhões, a Fiorentina já não queria mais, porque ele foi bem aqui e aí ele se valorizou. Os italianos já começaram a achar que dava para arrumar uma grana melhor. Mas e o Vlahovic já estava sendo muito assediado, eles teriam contratado o centroavante, foram buscar Arthur Cabral, né? Que eles contrataram na época. Arthur Cabral. Então, assim, o Pedro poderia ser uma solução para eles, para o time, ou então para negociar. Mas já estava feito o negócio. Aí o Flamengo foi lá e pagou, ficou com o atleta. E de fato, foi para a Copa do Mundo, né, e tal. Então, se conseguirem fazer bons negócios, pouco importa lá o dinheiro da viagem, isso é de menos. E repito, melhor viajar, fazer olho no olho e tentar contratar do que ficar sentado aqui no telefone. O Rodrigo Caetano era assim, vamos falar português claro. Ele não saía do Rio de Janeiro. Não saía do Rio. O Flamengo já tinha ali uma capacidade de contratação que não era tão pequena assim. Não, e o Mauro, o próprio Braz, eu tenho outro trecho aqui, pela fala dele no aeroporto ontem, ele dá a entender que é isso, né? Tipo assim, ou vai ou racha, porque ele falou, por enquanto a gente vai para Portugal e Espanha. A gente vai bem tranquilo para a Europa fazer o que precisa ser feito. A esse pedaço que eu queria falar, ó, a gente tentou ajustar o que poderia ajustar por aqui, tem situações finais, é a decisão final, se resolve ou não resolve. Então, enfim, de repente a presença é importante, né? Para bater o martelo. Vem, não vem, senão a gente não vai ficar esperando, a gente vai para outro nome, para outras possibilidades, né? E existe uma situação também que, por exemplo, no caso do Léo Ortiz e do Bragantino, ali não tem muita margem para negociação. Ali a pressão quem está fazendo é o jogador. O Flamengo só tem um jeito, vai lá e paga o que eles estão pedindo, o Red Bull Bragantino. A coisa travou. Ali a única chance de sair negócio é o jogador convencer os caras, ó, eu vou sair, quero sair, vocês me prometeram e tal, e chegar num consenso. Agora, com os times da Europa, aí tem uma brecha para negociar, especialmente com a Roma. Repito, acho muito difícil conseguir o Luiz Henrique nas condições anunciadas aí como estratégicas para o Flamengo, né? Que é o empréstimo com valor fixado, pagando um valor pelo empréstimo. Acho bem difícil. Se conseguir, vai estar de parabéns, porque, pô, para convencer os caras aí disso aí, não acho fácil, não. André, além disso, né, da questão do Luiz Henrique, deles viajarem, o Braz no aeroporto também falou, aqui, ó, engraçado que ele cometeu esse ato falho 2 vezes, né, na coletiva e ontem no aeroporto. Ele trata o Rodrigo Caio como aposentado, né, ele falou aqui, a gente sabe que precisa de mais contratações, até pelo fato de 2 dos nossos grandes jogadores terem parado. Vai dar tudo certo, é uma janela que será diferente, mas muito boa, né? Então, enfim, está viajando para a Europa confiante, e até ele falando confiante assim, a impressão que dá é que realmente tem alguma coisa avançada. Talvez, né? E aí nessa mesma entrevista ele fala, tem outros nomes, aí até o Guilherme pergunta sobre a questão do para o Spindle, se ele pode falar quais são os nomes, ele fala, não posso, porque pode atrapalhar. Então, enfim, se está viajando, a gente imagina que é algo que andou, né, André? Senão estaria por aqui, né? Não, sem dúvida. Eu acho que principalmente a negociação do Vinha deve ter andado. Até pela necessidade da Roma. Acho difícil surgir outra proposta, como eu disse aqui, só realmente se aparecesse um clube brasileiro querendo dar uma demonstração de força, querer dar um chapéu no Flamengo, alguma coisa nesse sentido. Acho que lá fora é difícil, o cara tá no Sassuolo, né? Ok, ele é da seleção. A gente aqui tem uma lembrança muito boa dele, do Palmeiras, né? Ele jogou muito bem no Palmeiras, né? É que o Palmeiras fez uma reposição, assim, acho que foi uma das melhores que eu já vi no Brasil. Acho que elogiar o Palmeiras também não é pecado. E até serve de referência do Flamengo, até uma análise de mercado, né? Quer dizer, o Vinha saiu e o Piquerez, eu acho o Piquerez até melhor que o Vinha, um lateral mais completo. Porque ataca bem por fora, ataca bem por dentro, faz terceiro zagueiro, faz ala, o cara é muito bom.
Mas o Vinha pode atender essa demanda do Flamengo, né? E ele quando teve no Palmeiras, esteve bem. Então, acho que é um negócio que é interessante. Tem essa questão do risco da seleção, sim, mas é aquela coisa. Se o Flamengo for pensar desse jeito, vai ter que contratar 10 jogadores, porque é só você pensar, poxa, qual é o ideal? O ideal é o Flamengo estar bem, né? E bem esse ano. O Flamengo está trabalhando para começar bem o ano, ter um bom ano desde o início, que é até uma coisa que não aconteceu nessa gestão, né? Que normalmente ela se reinventa no segundo semestre, né? Então, sempre muda para o segundo semestre. A única, talvez, que não mudou para melhor, talvez tenha sido 2021. Mas, do resto, foi sempre tentando se reinventar. Então, o objetivo esse ano é ter uma estabilidade e bem desde o começo do ano. E se for bem desde o começo do ano, quando chegar na Copa América, vai existir a possibilidade de ter jogador convocado. Agora é aquela coisa. Se o Vinha for o titular, diminui a chance do Ayrton Lucas ser convocado. Se o De La Cruz for titular, dentro desse esquema 4-3-3, diminui a chance do Gerson ser titular. E aí diminui a chance deles serem convocados. Então, o Flamengo não pode ficar também se guiando por isso. O Gerson pode ser convocado, o Ayrton Lucas pode ser convocado, fulano pode todo mundo ser convocado. Né? Agora o Léo Ortiz, técnico do André. A gente não sabe nem o que o Dorival pensa. Exato, né? Exatamente. Então, por exemplo, o Léo Ortiz pode chegar no Flamengo e comer a bola. Assim, ter um encaixe assim, imediato e perfeito, e aí vai ser convocado. Aí, por causa disso, tem que contratar um zagueiro? Não. Outro zagueiro de um nível parecido com o dele, porque senão vai entrar o Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno é rápido, é forte, mas não tem tanta saída de bola. Infelizmente, é uma coisa que o calendário do brasileiro joga. O risco tá para todo mundo. Todo mundo que for bem até junho vai correr risco de perder jogador para a seleção. É assim que funciona, infelizmente. Eu acho que o Flamengo não tem que se guiar por isso e eu acho que a contratação do Vinha é muito válida, porque aquilo que a gente já vem comentando aqui sobre saída de bola, né? É um jogador que contribui na saída de bola, tem bom passe, não é um Felipe Luiz no auge, mas tem bom passe, tem boa saída de bola, e o Léo Ortiz também, e isso aí faz com que o Tite insira na equipe 2 jogadores com naturalidade para fazer a saída de bola. Então você, por exemplo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, você tem que trabalhar, treinar, insistir, persistir, porque o passe não é uma qualidade natural desses jogadores. Já esses 2 podem chegar e não dar certo, óbvio, mas a característica deles é de boa saída de bola, e a tendência é que entre, ainda que com um período de adaptação, entrosamento, mas entre com naturalidade e melhore essa saída de bola do Flamengo.